Opa, tudo certo? Espero que sim, porque hoje eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que nós somos os únicos seres vivos do universo? Tipo, o universo é enorme, talvez até que infinito, e nós estamos sozinhos nessa vastidão do espaço, onde temos tudo isso para usarmos como nosso playground? Bem, eu tento não pensar muito nisso, até porque é meio triste pensarmos que no fim das contas nunca iremos ter contato com algo além dos seres da Terra, mas também é meio aterrorizante pensar que existem outros seres no universo que podem estar procurando outras raças para serem dominadas, ou que estão anos-luz de distância em relação à tecnologia, podendo assim destruir o nosso planetinha num piscar de olhos. Mas agora, vou parar de falar desse jeito, porque senão vocês vão pensar que eu sou maluco. E talvez eu seja, sei lá. Mas enfim, por que eu fiz essa introdução maluca sobre vida extraterrestre? Bem, que bom que perguntou, porque hoje quero falar com vocês sobre uma trilogia que eu adorava assistir quando criança, onde o tema principal era sobre aliens. Tô falando, claro, de MIB, Homens de Preto. O vídeo a seguir contém spoilers das seguintes obras. MIB, para quem não conhece, é uma trilogia de filmes que começou em 1997, baseado em uns quadrinhos da Arceo Comics, e depois foi comprada pela Malibu Comics, que por sua vez foi comprada pela Marvel Comics. Sim, a franquia MIB atualmente está com a Marvel. Isso faz esse vídeo ser mais um vídeo sobre a Marvel? Até porque eu não irei falar dos quadrinhos, já que eu nunca li. Pra ser bem sincero, nem sei se esses quadrinhos chegaram em algum momento aqui no Brasil. Então tá, MIB, Homens de Preto foi uma produção de Steven Spielberg e foi distribuído pela Columbia Pictures. E nele conta a história de James, interpretado muito bem pelo Will Smith e dublado de forma excelente pelo Márcio Simões, aqui no Brasil. E ele sendo um policial que em uma missão de perseguição acaba sendo recrutado pela MIB, pelo Agente K, que é interpretado pelo Tommy Lee Jones, um monstro na atuação, e que foi dublado muito bem pelo Júlio Chaves. E juntos, eles terão que enfrentar um alien inseto gigante que tem um plano de iniciar uma guerra e a destruição do planeta Terra. E já que falei dos dubladores, tenho que falar que o trabalho deles nesse filme é incrível. Tanto que eu não consigo assistir esse filme no idioma original, porque sei lá, me sinto estranho. Esse filme tem que ser visto dublado. O filme em si é muito bom, sendo ele o que popularizou as lendas e mitos dos homens de preto do governo dos Estados Unidos e como eles estão escondendo da civilização a existência de aliens. Tipo, é uma ideia ridícula, mas deu muito certo. Ele tem muito uma vibe de I Want to Believe, trazendo teorias e zombando delas. Tipo uma piada que eles fazem no filme sobre o Elvis. Você sabe que Elvis morreu, não sabe? Não, Elvis não morreu, só foi pra casa. São sempre tiradas muito boas, brincando e trazendo uns questionamentos até que bem interessantes, mas tudo isso sem perder o bom humor. E se você acha que ele, por ser um filme sobre pessoas do governo que estão abrigando aliens aqui no planeta Terra, levantaria uma conversa séria sobre imigração, você está totalmente enganado. Ele até menciona um pouco isso no filme, mas deixa isso de lado, pois o foco dele é quase todo na comédia, mas sendo uma comédia boa, com piadas no momento certo e ótimos alívios cômicos. E é sério, já que tem uma parte que o cara começa a sacudir um cachorro, que é um alien disfarçado, e o pessoal passando fica horrorizado. Com razão, né? Porque tem um velho maltratando um animal. E o agente J só fala: o cachorro tá devendo dinheiro pra ele. E as pessoas ficam tipo: então tá, beleza, ok. Tire suas patas de Ligue cima pro de mim! canil, pegamos um sem colher. O cachorro tá devendo dinheiro ao meu amigo, não se preocupa não. Arquilhando os insetos, o que você sabe? Não sei de nada. Não sabe nada, né? Isso são tiradas que não parecem ser tão engraçadas de começo, mas eu morro de rir com elas. Acho que eu sou meio besta, ou sei lá. Em outras palavras, o primeiro filme é incrível, uma boa história, que mesmo tendo alguns defeitos, é um filme que marcou bastante a minha infância. Mas a minha história com essa franquia é até que engraçada, porque eu conheci ela pelo segundo filme e a série animada, e fiquei fascinado com a ideia que talvez a gente não seja os únicos seres do universo. E esse filme, junto com a animação, foi o que me fez ter várias ideias para histórias e alimentou muito a minha criatividade, ao mesmo tempo que me fez ficar bastante desconfiado de todo mundo. Qualquer um podia ser um alien, inclusive você que tá assistindo, ou eu não sei.
A história, como já mencionei, é sobre a dupla de agentes J e K contra um inseto gigante, mas vamos falar um pouco sobre essa história para que vocês entendam o porquê eu acho ela ótima e com uma construção de universo incrível. O filme se inicia com uma libélula de PlayStation 1. Que medo! Isso já mostra como o filme tá cheio da grana e começa com um policial parando uma van que tá levando várias pessoas. Então chegou o agente K e o agente D dizendo que fazem parte de uma tal Divisão 6. O policial de começo não entende o que está acontecendo, mas logo é mostrado que as pessoas que estavam sendo levadas na verdade são aliens que tinham planos de entrar nos Estados Unidos. Em outras palavras, isso tudo é uma metáfora para a imigração. No fim dá tudo errado e o agente K tem que matar o alien. Então é mostrado o aparato mais icônico da franquia, o neuralizador, que é algo que serve para apagar a memória das pessoas. Então o agente D diz que está cansado e então o K vai lá e apaga a memória dele. E só com esse começo de filme já te deixa totalmente imerso a esse universo. E logo de cara já mostra que esse é um filme de alien, onde pessoas vestidas de terno preto vão fiscalizar esses aliens. E quando um membro da MIB se aposenta, a memória dessa pessoa é apagada e assim eles mantêm essa organização totalmente secreta. Então temos aquela perseguição que eu comentei no começo do vídeo, onde que depois do alien que o James estava perseguindo se desviver, K aparece e o convida para participar da MIB. E depois de apresentar ela pro James, ele acaba topando e vira um membro dos Homens de Preto. Sabe qual é a diferença entre nós dois? Eu fico bem com essa roupa. E agora os agentes têm uma missão: ir atrás de uma galáxia que está na coleira de um gato, que é meio que uma MacGuffin do filme, onde quem também está atrás dessa galáxia é o vilão e consegue pegar a galáxia. Mas os agentes acabam impedindo isso, derrubando a nave do alien que estava escapando. E então na hora que os agentes iam matar ele, o alien engole as armas deles e em seguida engole o K. Mas o J acaba distraindo o vilão, até que o K, de dentro do bicho, acaba derrotando ele. Mas que no fim, quem mata o vilão é a Laurel, que é uma personagem central do filme, mas que não me aprofundei muito, pois nos próximos filmes ela nem aparece. E no fim, é revelado que o K quer se aposentar, recriando assim a cena do começo do filme. Só que agora, quem tem a memória apagada é o próprio K. E assim, fechando o ciclo de mestre e aprendiz, onde agora o aprendiz se tornou o mestre. E também temos a mais nova mulher de preto, a Agente L, que antes era a Laurel, se tornando assim a aprendiz do Agente J. E o filme termina mostrando que as galáxias, inclusive a nossa, são na verdade bolinhas de gude usadas por alienígenas de CGI dos anos 90. E isso é sério. O filme foi muito bem nas críticas e com o público também. E como o filme custou 90 milhões e arrecadou 500, uma sequência estava mais do que certa de acontecer. E foi exatamente isso que rolou em 2002. Homens de Preto 2. MIB 2 é, na minha humilde opinião, o ponto mais baixo da trilogia, o que é engraçado, já que é o terceiro filme das trilogias que são lembrados como o ponto mais baixo delas. Tanto que por muito tempo teve a ideia da maldição no terceiro filme. Mas não, o terceiro, que vamos falar daqui a pouco, é um filme medíocre para legalzinho. Já esse é só ruim mesmo. E o mais engraçado é que até pouco tempo atrás eu achava esse filme incrível e muito engraçado. Mas revendo ele hoje em dia, vejo que era muito a minha nostalgia falando. Pois o filme quebra muito o tom do primeiro filme. Parece até que são filmes desconexos às vezes. Como assim? Bem, vamos lá. No final do primeiro filme temos a Laurel, que se torna uma agente dos Homens de Preto. E mesmo eu não tendo falado muito da personagem, ela é bem importante no filme. Já nesse, a personagem não aparece. Só citam que o agente J neuralizou ela, coisa que ele foi contra no primeiro filme. E isso torna uma piada recorrente nesse segundo filme. Ué, o que houve com você? Vai me neuralizar, aposto. Não, não vou não. Vai sim, me trouxe um lugar público pra que eu não faça uma cena. Já está fazendo. O K, que no primeiro filme tem uma despedida bem bonitinha, volta nesse. E o motivo é porque a vilã da vez quer uma tal de Luz e só o K sabe onde ela tá. Ou melhor, sabia, já que no primeiro filme
Como vocês lembram, o Jota apagou a memória dele. E é claro que nesse filme ele volta com a memória. E é claro que ele se torna novamente um Homem de Preto. Mas esse retorno foi muito mal feito. E parando para pensar agora, esse retorno do personagem me lembra muito o retorno do Galahad em Kingsman 2. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? Bem, esse filme quase destruiu a franquia, mas quem eu quero enganar? Eu ainda gosto do filme, mesmo sabendo que ele não chega aos pés do primeiro. Eu ainda acho ele bem divertido. Provavelmente é minha nostalgia atrapalhando como sempre. As piadas estão mais exageradas, mais bobas do que a do primeiro filme, pois se o primeiro filme é quase uma comédia, esse abraçou essa comédia, assumindo o tom galhofa. Sério, nenhum personagem desse filme age como uma pessoa, mas sim como um palhaço, mas mesmo assim, eu ainda gosto dele. Isso sem falar que é nesse filme que aparece o grandioso Agente M, vulgo Michael Jackson. Os Drolates já foram, o tratado está assinado. Bom trabalho. Zed, e o cargo que prometeu pra mim nos Homens de Preto? Preciso fechar o programa de contratação de alienígenas. Te mantenho informado. Espera aí, não foi o que prometeu? Não estou ouvindo. Zed. Está falhando. Alô? Eu ligo pra você. Eu posso ser o Agente M. Esse filme é tão maluco e escrachado que eles colocaram uma cena de saco no filme. Sim, um saco, coisa que quando criança eu achava muito engraçado, mas vendo hoje em dia, acho mó bizarro como essa cena passou de boas na sessão da tarde. E eu obviamente não vou passar aqui, mas é a mesma coisa do Hugh Jackman no filme para maiores. E se você viu esse filme, meus pêsames. Mas é basicamente isso. Resumindo, é um péssimo filme, mas que eu ainda gosto. Maldita seja a minha nostalgia! E como termina o filme, você me pergunta? Bem, a vilã acaba sendo derrotada e o interesse romântico do Agente J é levada para o espaço, pois se descobre que ela é a tal Luz, que não pode ficar mais tempo na Terra ou algo assim, eu não entendi essa parte. E o filme termina com vários fogos de artifício e a revelação que a fucking Estátua da Liberdade é um neuralizador gigante. E tem também a mesma piada do primeiro filme, onde tem aquilo que a nossa galáxia é uma bolinha de gude e tal. Já nesse é revelado que o nosso universo não é nada mais, nada menos que um armário de uma alfândega gigante. E eu não sei o que o cara usou para escrever isso, mas eu quero 5 gramas, por favor. E esse filme fez até que muito dinheiro, mas menos que o primeiro, fazendo com que a franquia tenha uma pausa de 10 anos, retornando em 2012 com Homens de Preto 3. Esse filme não é tão ruim, mas também ele não é bom. Lembro perfeitamente que eu tava mega empolgado para ver ele, mais empolgado até do que para ver Vingadores. Eu e meus amigos ficavam conversando na escola sobre teorias para o fim da trilogia. Eu lembro da minha reação até hoje quando eu vi o trailer pela primeira vez, achando que era algo de outro mundo. Então eu de 9 anos fiquei desde o lançamento do trailer até o lançamento do filme pedindo para minha família me levar para ver ele. Então na estreia do filme eu vou pro cinema e acho o filme incrível. Final feliz, finalmente. Mas então tá, do que se trata o filme? Bem, a história fala muito sobre segredos e como a procura da verdade nem sempre é uma boa ideia. Isso faz me lembrar de quando eu era criança e descobri que o Sol vai destruir a Terra daqui a 5 bilhões de anos. E fiquei noites sem dormir. Isso, meus amigos, é um evento canônico para todas as crianças. Mas voltando, o filme é a despedida do Will Smith e do Tommy Lee Jones dos papéis de Agente J e Agente K e conta histórias de viagens no tempo e tals, onde o vilão Boris, o animal, faria sua vingança contra K, que arrancou o seu braço, voltando no tempo e matando o K, e no futuro, sem ele, uma invasão alienígena começa a acontecer. Então J tem que voltar no tempo para impedir a morte do amigo. E tipo, vendo o filme hoje em dia, sinto que ele é bem mais raso do que eu me lembrava. Não ao nível do 2, mas mesmo assim é triste ver o que rolou com esse filme, que tinha tanto potencial, mas foi tudo jogado fora. Pô, é o desfecho de uma trilogia, devia ter um roteiro mais responsável, porque terminando o filme você fica tipo, ué, é só isso? Acabou? Porque parece que é só mais um episódio de uma série. Tipo, não é o final dela, é só mais um episódio, semana que vem tem outro. E não, é o final da série, é o final da trilogia no caso. Mas o filme trouxe sim coisas boas, mesmo que seja pro seu capítulo final. O vilão é interessante, bizarro e tem uns momentos legais com ele. E o Agente K do passado, que é interpretado pelo Josh Brolin, achei que é um dos melhores acertos do
do filme, pois ele parece muito Tommy Lee Jones, só que mais novo. Tanto que quando criança nem reparei que era um outro ator, pensava que era maquiagem ou algo assim. Sem falar da própria viagem no tempo, ou melhor, salto no tempo, que eu achei bem interessante a ideia de literalmente ser um salto que você faz para voltar no tempo. Na descida? Com os olhos vendados não vai dar pra ver o relógio. Além disso, vai parecer um viajante do tempo. E isso é legal. Eu não vou saltar desse prédio alto. Salto no tempo. Os personagens do Griffin é bem interessante também, mas mesmo eu falando tudo isso do filme, ele comete um erro gravíssimo como parte de uma trilogia. Como eu disse anteriormente, esse filme não parece que finaliza uma trilogia. E vou mais além, esse filme não parece que faz parte de nenhuma trilogia. Parece que é um filme isolado, o primeiro filme de uma trilogia. E uma prova maior disso é que ia ter um quarto filme, onde seria um crossover com Anjos da Lei. Sim, Anjos da Lei. Esse seria um dos crossovers mais inusitados do cinema. Ia mostrar de vez que os filmes não foram planejados. Porém, eu tenho uma teoria para explicar tudo isso. Então, no universo de MIB é estabelecido um multiverso. Isso principalmente é mostrado no MIB 3. E no MIB 2 tem aquelas cenas nos armários. E se cada filme se passa em um universo semelhante, mas não igual? Explicaria todas as inconsistências? Mas claro, isso seria a maneira mais preguiçosa de explicar isso. E dito tudo isso, a melhor maneira de continuar a franquia num possível quarto filme seria um reboot, ou melhor, um spin-off, onde veríamos novos agentes em outros lugares do mundo, não só nos Estados Unidos, mostrando como a MIB é uma empresa muito maior e internacional e podia lidar com espionagem, mas é uma pena que isso nunca foi feito, mas seria incrível, ou não? Enfim, do mesmo jeito que existem 3 filmes de MIB, haverão mais 2 outros vídeos sobre o tema, então se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito para não perder esses e outros vídeos. Dito isso, até a próxima e tchau!